Descubra como a paz se esconde nos silêncios do inverno e num lugar que você nunca imaginou. Em uma aldeia esquecida, entre montanhas frias e cobertas de neve, o inverno parecia ser um personagem em si. Os flocos de neve dançavam lentamente, caindo como um véu suave sobre telhados rústicos e janelas embaçadas. Ali, os silêncios se estendiam como eco de antigas histórias, e o tempo parecia paralisar. Clara, uma jovem de olhos claros e sonhadores, caminhava pelas ruas estreitas, mas um peso lutava contra a leveza do cenário. Todos os dias eram iguais. Cada amanhecer trazia a repetição de um trabalho monótono que a aprisionava em uma rotina sem cor. A alegria parecia um eco distante, uma memória perdura que não conseguia acessar. No fundo do seu coração, Clara sentia que faltava algo. Não era apenas o desejo de escapar, mas uma necessidade urgente de se reconectar com seus sonhos, sua essência. Ela se lembrava das tardes ensolaradas em que corria livre, onde as risadas ecoavam. Entre os bagunçados objetos e lembranças, encontrou um diário escondido em uma gaveta esquecida. Suas páginas estavam amareladas e a escrita tremia com o passar dos anos. Mas o que estava escrito ali acendeu uma chama em seu interior. As memórias de um amor intenso e as saudações nostálgicas de sua avó traziam risos e lágrimas. Cada linha batia como um tambor em seu coração, lembrando a Clara que a alegria não era apenas uma possibilidade, mas um direito. À medida que lia, um vulto na janela chamou sua atenção. Era seu vizinho, Miguel. Ele sempre a observava com um jeito gentil, um sorriso que parecia entender tudo o que ela sentia. O olhar dele tinha um mistério, como se tivesse algo a dizer, algo que também estava lutando para se libertar. O momento entre eles era carregado de possibilidades, e Clara, ainda confusa, sentiu a curiosidade ardendo. Era tempo de mudança, mas não no sentido grandioso que ela sempre imaginara. A verdadeira paz começava a emergir nos pequenos momentos. O que ele estava escondendo? O que arriscaria ao abrir seu coração novamente? As dúvidas a perseguiam e o frio do inverno se misturava com a urgência de desenhar seu caminho de volta para a luz. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara sentiu um frio na espinha quando o olhar de Miguel se fixou no dela. Havia algo profundo por trás daquele sorriso, algo que parecia presagiar uma mudança. Ela abriu a boca para falar, mas as palavras escaparam. Seus olhos prenderam-se àqueles dele, buscando uma resposta, uma explicação. A atmosfera ao redor virou pesada, como se o inverno espesso se tornasse ainda mais denso. Miguel deu um passo à frente. Clara, há algo que você precisa saber. A voz dele hesitou, e ela sentiu um nó na garganta. O silêncio se estendeu entre eles, cortando o ar como uma faca. É sobre a sua avó. A menção à avó trouxe memórias, lembranças estampadas em fotografias antigas. Clara viu a imagem da mulher carinhosa, com seu olhar sábio e gentil. O que Miguel poderia ter a dizer sobre ela? Um temor sussurrou em seu interior, mas a curiosidade também a puxava. Depois que sua avó faleceu, Miguel hesitou novamente e Clara se aproximou, sentindo seu coração acelerar. Eu encontrei algo, um segredo dela,
Algo que pode mudar tudo. Do que você está falando? A voz dela saiu quase em um sussurro, mas a urgência na pergunta era palpável. Miguel olhou ao redor, como se quisesse ter certeza de que ninguém estava ouvindo. O peso do momento parecia quase insuportável. Eu não queria te contar, mas não posso mais guardar isso. Ele respirou fundo. A sua avó e eu, nós éramos mais do que você pensa. Tínhamos um relacionamento que você nunca soube. E seus olhos brilharam com um misto de dor e medo. Eu sou mais do que apenas seu vizinho. Sou seu tio. Clara sentiu o chão se abrir sob seus pés. Tio? A palavra reverberou na sua mente como um eco distante. Não, não podia ser verdade. Isso não faz sentido, gritou. Como você poderia ser meu tio? Eu não. A incredulidade da situação lhe tomou o corpo. Cada palavra que Miguel dizia a empurrava para um abismo de confusão. Sua avó teve um relacionamento anos atrás, um amor que sua família decidiu esconder. Quando ela voltou para a aldeia, eu não pude seguir com ela. Ninguém sabia que eu existia. Mas agora, com a morte dela, eu não tenho mais motivos para ficar em silêncio. O choque tomou conta de Clara. Ela balançou a cabeça, tentando processar a revelação. Tio, como ele poderia ser parte de sua vida e tudo isso ter permanecido oculto? As lembranças da avó agora se tornavam borrosas. Sentimentos de amor e segurança se misturavam ao medo e à traição. Você está mentindo. Ela se sentiu enfraquecida, mas a ira alimentava sua resistência. Por que você me diria isso? O que você quer de mim? Eu não estou tentando fazer mal a você. Eu só quero que você entenda a verdade. Há muito mais na sua história, Clara. Você não pode ficar presa nessa aldeia, vivendo um passado que não é seu. Miguel se aproximou, a sinceridade nos olhos, mas o desespero no coração. Nesse momento, um grito ecoou ao longe, quebrando o sopor do inverno. Clara e Miguel se viraram, alarmados. O som vinha da direção da floresta, e a adrenalina pulsou em suas veias. Antes que pudessem discutir qualquer coisa a mais, um movimento brusco na neve chamou sua atenção. Uma figura enorme, coberta por um capuz, saía de entre as árvores. As sombras pareciam dançar ao seu redor. Quem é? O tremor na voz de Clara misturou medo e curiosidade. Miguel ficou parado, o rosto empalidecendo. Não, não pode ser, ele murmurou, recuando levemente. Precisamos ir embora, Clara, agora. A atmosfera mudou, carregada de tensão e mistério. Olhou para ele e depois para a figura. A noite se aproximava, e com ela uma sensação imensa de que as respostas que buscava estavam prestes a se revelar. Quantos segredos mais haviam se escondido sob o manto da neve? Clara e Miguel trocaram olhares nervosos, a figura encapuzada se aproximando. Clara sentia seu coração acelerar, uma mistura de medo e curiosidade a consumia. Quem é? Ela perguntou novamente, sua voz um sussurro trêmulo. Miguel a puxou para trás, seu corpo agindo por instinto, como se o simples ato de se afastar pudesse proteger os dois de algo terrível. A figura parou a poucos passos, o capuz ocultando o rosto. Sou eu, Clara, eu sou, disse a figura, revelando uma voz familiar. Uma voz que Clara conhecia desde criança, repleta de amor. Um nó se formou em sua garganta. O frio da neve não conseguia igualar o que sentia no peito. Sou a sua avó. Era como se o ar tivesse sido cortado. Clara viu a sombra do capuz se mudar de forma quando a figura puxou o manto para trás, e ali estava ela, a avó. Mas algo estava errado. Seu rosto estava pálido, os olhos fundos e os lábios pálidos como gelo. A avó sorriu, mas não era um sorriso caloroso. Era vazio. Mas você está morta, Clara gaguejou, confusa e aterrorizada. A mente dela girava, tentando processar a realidade diante dela. Miguel também estava paralisado.
o olhar fixo na figura. Sim e não. A avó respirou fundo, uma fumaça branca se formando no ar gelado. O que você pensa que sabia acaba de mudar, Clara. A verdade está mais emaranhada do que pode imaginar. Miguel estava agora inquieto, quebrando o silêncio. Isso não faz sentido. O que você quer dizer? Como você pode estar aqui? Ele questionou, a voz baixa e nervosa. Eu fiz escolhas, Miguel. Escolhas que afetaram todos nós. A morte não é o fim, e muito menos a liberdade que você acredita que trouxe. Cada palavra da avó parecia carregada de um peso imenso. Eu escondi segredos, Clara. Segredos que envolvem você e Miguel, e agora a vida exige que você os descubra. A tensão aumentou. Clara olhou para Miguel, buscando compreensão. Ele já sabia? O que mais estava por trás da presença dele do que ele não contou? Miguel se adiantou sem saber o que fazer, as mãos tremendo. O que você está dizendo? O que a sua morte tem a ver comigo? A avó olhou para Miguel, sua expressão enigmática. Você é parte disso tudo. Não sou apenas sua avó, Clara. Eu sou uma parte de algo que vai além do que você pode imaginar. Ela estendeu a mão, seus dedos tremendo, como se estivesse prestes a tocar algo sagrado. Vão olhar para o passado juntos. Você precisa compreender. Não, não, não. Isso é uma loucura. Clara gritou, recuando. O pânico a consumia. Você não pode simplesmente aparecer e nos dizer isso. O medo a envolveu. A neve ao redor parecia absorver o momento, uma cortina de silêncio repentino envolvendo a cena. De repente, um estouro ecoou da floresta. A figura se virou abruptamente e Miguel impulsivamente puxou Clara para trás, protegendo-a. O que foi isso? Ela perguntou, sentindo-se prisioneira em um pesadelo. Não sei, mas precisamos ir. Agora! Miguel respondeu. Sua voz alta e firme. Clara sentiu seu coração disparar novamente, mas não pela pressão do momento. Algo mais estava acontecendo, um instinto de sobrevivência queimando em seu interior. Antes que eles pudessem mover um passo, a avó se interpôs, levantando as mãos. Parem, vocês precisam escutar, a verdade precisa vir à tona. Mas as palavras dela foram cortadas por um segundo estrondo, mais próximo, mais ameaçador. Miguel agarrou a mão de Clara. Vamos, precisamos sair daqui, ele exclamou, arrastando-a para longe da figura que começava a desvanecer. Enquanto corriam, a neve sob seus pés se tornava um mar de perguntas, e o eco daquela voz familiar a acompanhava. As respostas estão lá fora, mas cuidado com o que você descobre. E com esse aviso pulsando em sua mente, Clara percebeu que a vida como conhecia estava prestes a desmoronar inteiramente sob o peso da revelação. Clara e Miguel correram pela trilha, os pés afundando na neve espessa. O frio cortante parecia entrar em suas almas, mas o pavor que os movia era mais intenso. As palavras da avó ecoavam na mente de Clara. A verdade está mais emaranhada do que você pode imaginar. Com cada passo, Clara desejava que a expectativa fosse apenas um pesadelo, mas a realidade se tornava mais opressiva. Miguel puxou Clara mais rápido, os olhares para trás, a figura da avó desvanecendo na tempestade de neve. Precisamos nos esconder, ele insistiu, mas Clara não conseguia parar de pensar naquelas revelações. Como ela poderia ser uma parte disso tudo? Como sua avó que tanto a... Era como um chamado, uma súplica que reverberava pela floresta. O que foi isso? Clara sussurrou, seu coração batendo rápido, quase parecendo um tambor descompassado. Miguel, ainda mais pálido, hesitou. Não sei, algo está errado aqui. A tensão aumentava e o ar parecia pesado. De repente, um movimento na escuridão à esquerda chamou a atenção deles.
A figura encapuzada era seguida por 4 outras, todos com silhuetas ameaçadoras. O pânico tomou conta de Miguel. Clara, corra! Ele gritou. Mas antes que pudessem dar um passo, um dos encapuzados se aproximou rapidamente, na frente deles, como um relâmpago. Esperem! A voz era rouca, mas clara. Um dos encapuzados puxou o capuz para trás. Era uma mulher, idosa, expressão externa, os olhos aflitos. Clara ficou paralisada. Sou eu, Marisa. Preciso que vocês ouçam. Marisa? Clara não conseguia compreender. A mulher era uma antiga amiga da avó. O que você está fazendo aqui? O que está acontecendo? Miguel questionou, a voz trêmula. Não há tempo. A vida de vocês está em perigo. A verdade que a sua avó escondeu não é apenas sobre vocês, mas algo muito maior. Marisa puxou uma corrente do pescoço onde o medalhão brilhava. A sua avó fez um pacto, Clara, um que envolve toda esta aldeia. Ficou em choque. Pacto? Com quem? Um nó se formou na garganta dela. Com entidades que a protegeriam de um mal antigo, mas agora eles exigem mais. Se não fizerem o que foi prometido, todos vão pagar o preço. A urgência na voz de Marisa era palpável. Antes que Clara pudesse digerir a informação, um estrondo retumbante soou da floresta. As árvores estalaram e um brilho ofuscante iluminou a neve. Clara viou-se e seu estômago se revirou. Uma criatura enorme, à semelhança de uma sombra materializada, emergia, com olhos brilhantes como brasas ardentes. A neve ao redor começou a se agitar, como se algo estivesse se movendo por baixo. É isso que a sua avó temia. Vocês precisam descobrir a verdade antes que seja tarde demais. Marisa se virou para os outros encapuzados, que começaram a formar um círculo ao redor de Clara e Miguel. Não nos deixem escapar! Um deles gritou, enquanto as criaturas avançavam. Clara e Miguel se olharam, a realidade de sua situação afundando como um peso no peito. O que devemos fazer? Clara perguntou, a voz falhando, mas havia uma determinação crescendo dentro dela. E quando a neblina obscura começou a ceder, Clara percebeu que as respostas que procurava estavam muito mais próximas do que imaginava. Algo estava prestes a ser revelado, algo que mudaria tudo novamente. O que mais estava escondido sob a superfície dessa aldeia? As sombras da verdade estavam se aproximando e o medo misturava-se com a esperança. Mas seria essa esperança apenas uma ilusão? A batalha estava apenas começando e Clara não sabia se pronta para enfrentar o que viria a seguir. Clara e Miguel correram pela trilha, os pés afundando na neve espessa. O frio cortante parecia entrar em suas almas, mas o pavor que os movia era mais intenso. As palavras da avó ecoavam na mente de Clara. A verdade está mais emaranhada do que você pode imaginar. Cada passo que davam se tornava um peso, carregando mais perguntas do que respostas. Um grito distante cortou o ar. A sensação de um chamado sombrio reverberava pela floresta, paralisando-os por um instante. O que foi isso? Clara sussurrou, sentindo o frio da ansiedade apertar seu peito. Miguel, com um olhar preocupado, virou-se para a direção do som. Algo estava errado. Antes que pudessem reagir, os encapuzados avançaram, formando um círculo ameaçador ao redor deles. Clara sentiu seu estômago revirar. Precisamos sair daqui, ela gritou, mas seu corpo estava paralisado. A figura da avó pairava na memória, uma mistura de amor e incerteza. Um dos encapuzados, a mulher que se apresentou como Marisa, avançou. Escutem, não há tempo para medos. Sua voz era intensa, cheia de urgência. A sua avó fez escolhas que afetaram todos nós, e agora vocês estão no meio de algo além da compreensão. Precisam entender.
Miguel estava em pânico. Como assim? O que está acontecendo? Ele perguntou, a voz baixa e trêmula. Ela fez um pacto que pode ter consequências mortais. O que se esconde neste inverno é uma força antiga que foi acalmada, mas que agora está se levantando novamente. A tensão aumentava e os rostos dos outros encapuzados mostravam ansiedade e temor. Um estrondo ecoou novamente, mais forte, como um trovão. Vão, vão! Marisa instou, empurrando-os para frente. A criatura que havia surgido da floresta estava mais próxima, uma sombra monstruosa com olhos brilhantes. Clara estava prestes a escapar quando um dos encapuzados, um homem alto e magro, levantou a mão. A tensão no ar era palpável. Pode ser tarde demais para vocês. Se não fizerem o que deve ser feito, a aldeia toda vai pagar o preço. A mensagem ecoou, e Clara olhou para Miguel, confusa e assustada. O que ele quer dizer? Clara sussurrou. Nesse momento, a criatura se aproximou tanto que o chão sob os pés deles tremeu. Miguel a puxou, mas Clara estava paralisada. Seu olhar se fixou em algo atrás da criatura. E exatamente naquele momento, tudo mudou. Um brilho intenso surgiu do medalhão que Marisa segurava. Clara, você é a chave. Você precisa sei. Mas a frase foi cortada por um grito agonizante. A criatura tomou forma, revelando uma silhueta familiar. Clara ficou sem palavras. Não pode ser! Ela exclamou, o estômago revirando. Você está aqui? A figura era familiar. Era sua avó, mas não da maneira que havia aparecido antes. Aquela sombra exalava poder e dor. O que antes parecia amor, agora ressoava com algo mais sinistro. O que você fez? Um silêncio profundo se abateu. E o tempo pareceu congelar. A figura se aproximou lentamente, os traços da avó começando a se moldar naquelas sombras. Eu fiz o que era necessário, Clara. A verdade é uma faca de 2 gumes. Miguel olhou para ela com incredulidade. Clara, isso não pode ser verdade, ele murmurou, passos hesitantes. O ar estava pesado, como se todos os segredos da aldeia fossem pedir passagem. Eu fiz escolhas em nome da proteção, mas isso custou mais do que eu imaginei. A criatura suspirou, e a neblina em torno dela parecia vibrar. E agora você deve decidir, aceitar o que sou ou deixar que tudo ao nosso redor desmorone. Você não é a minha avó, você não é ela, Clara murmurou, a incredulidade se transformando em horror. O pacto, o que você escondeu. Mas antes que pudesse concluir seu pensamento, o chão tremeu ainda mais, e um grito ecoou ao longe, como se os ecos da verdade finalmente estivessem prestes a romper as paredes da realidade. Clara e Miguel estavam prestes a descobrir que aqueles que amavam poderiam não ser exatamente quem pensavam, e o que mais haviam escondido estava prestes a ser revelado. O caos se aproximava, e Clara sabia que as respostas viriam com um preço. Mas qual seria esse preço? A batalha por suas vidas e por suas verdades estava apenas começando. Clara e Miguel estavam paralisados, a figura moldada pela sombra da avó avançando, seus olhos cheios de um vazio que cortava. O eco do grito cortou o ar, ameaçando levar tudo ao caos. Era um brilho tão intenso que fazia a neve brilhar, como se fizesse parte de um sonho. Então, no centro dessa luz, uma nova figura surgiu. Mas não era a avó. Era um homem alto, de rosto bem conhecido e sorriso familiar. Era João, seu pai. Pai? A voz de Clara mal saiu, um sussurro quase inaudível. Clara, eu não queria que você soubesse assim, mas é hora de você entender a verdade. João ergueu as mãos diante de si, como se estivesse tentando proteger Clara e Miguel de algo ainda desconhecido. Os olhos da avó
brilharam numa mistura de raiva e tristeza. Você não deveria estar aqui, João. Nós conversamos sobre isso. Conversamos, é verdade. Mas eu não posso mais ficar longe. Clara merece saber. A intensidade na voz do pai de Clara perfurou o ar frio e o choque que reverberava era palpável. Clara sentia as batidas do seu coração acelerarem, a confusão tomando conta de sua mente. Você está aqui. Por quê? O que quer dizer com saber? O que está acontecendo? Miguel questionou, a voz tremendo com uma mistura de medo e curiosidade. Tudo o que sua avó escondeu, Clara, é mais do que apenas segredo simples. É a razão pela qual todos estamos aqui. E agora está prestes a se revelar. João olhou para a avó, seu olhar cheio de tensão. É mais profundo do que você pode imaginar. A tempestade de pensamentos na mente de Clara estava quase insuportável. Havia algo terrível em jogo. Por favor, basta de mistérios. O que está acontecendo entre vocês? O que você fez, mãe? Clara perguntou, dividida entre raiva e tristeza. A avó recuou um passo, o temor refletido em seu rosto. Eu fiz o que pude, João, para te proteger, para proteger nossa família. Protegê-los? Você tem ideia do que está fazendo? Este pacto precisa ser quebrado. Não podemos mais viver assim, João exclamou, as emoções transbordando em suas palavras. A neve ao redor parecia vibrar com a intensidade da revelação, os ecos da dor e do medo reverberando sobre eles. Você não entende. Eles não vão deixar você ir, João. A maldição do pacto, ela não pode ser desfeita sem um preço. Eu não podia deixar que Clara... A avó hesitou, o medo tomando conta. Pelo amor de Deus, me escutem. A verdade é mais perigosa do que pensam. João balançou a cabeça, sua expressão se endurecendo. Se não descobrir a verdade, se não enfrentarmos isso juntos, a aldeia inteira vai pagar. Precisamos da Clara para isso. E você ainda pode salvá-la. A afirmação paralisou Clara e um nó se formou na garganta dela. Salvar-me? De que você está falando? De quem? O que há realmente nessa história? Eu só queria entender. Justamente naquele momento, um novo estrondo irrompeu. Não era como os outros, mas parecia um rugido profundo que reverberava por suas veias. A criatura que aguardava na escuridão se agitou, o terror crescente, do fundo da floresta. Sombras começaram a dançar e Clara percebeu que sua avó não era apenas uma mãe, mas também uma guardiã de segredos que poderiam destruir tudo. Não podemos mais fugir. Está na hora de enfrentar o que foi escondido. Clara, você é o elo entre tudo isso. Você precisa ser a chave para quebrar o ciclo, João gritou. Clara, com o peso do mundo nos ombros, olhou de um para o outro, sentindo uma mistura de amor, traição e pavor. Com os corações pulsando como tambores, a certeza de que tudo o que acreditavam estar seguro estava em uma balança perigosamente instável e a tempestade se formava ao seu redor. E aí, uma tempestade intensa explodiu no céu, relâmpagos iluminando a noite. O tempo estava se esgotando. Clara percebeu que a batalha pela verdade havia começado e, independentemente de como acabasse, as vidas de todos estavam entrelaçadas de uma maneira que nunca poderia imaginar. Ela não estava apenas lutando por si mesma, mas pelas gerações que a precederam. Agora, mais do que nunca, ela precisava decidir. Qual a verdade que estava disposta a enfrentar? As sombras começaram a se mover, e Clara viu que o caminho à frente estava repleto de mistérios. O eco do grito cortou o ar e a tensão era palpável. Você não é minha avó! Clara exclamou, desesperada. O medo e a confusão se mesclavam, e com cada momento que passava, o peso da verdade parecia maior. Depois de tudo, quem ela poderia confiar? Então, no meio daquela tormenta de emoções, João se adiantou, sua presença forte e familiar. Clara, escute!
Precisamos urgentemente quebrar esse ciclo. Ele olhou para a avó, um olhar que misturava raiva e proteção. Ela fez escolhas ruins, mas agora não podemos perder tempo. A sombra da avó hesitou, como se seu corpo estivesse se contorcendo sob o peso da luz que João emanava. Filho, não faça isso. Você não sabe o que está envolvido. A voz dela soava angustiada, quase uma súplica. Você não entende os riscos. Quem era o verdadeiro inimigo? Um instante de silêncio pairou no ar, como se o tempo estivesse suspenso pela gravidade das revelações. No entanto, um grito distante ressoou novamente, um som que parecia vir do mais profundo da floresta. Não era uma simples chamada. Era uma ameaça palpável. A criatura que estava à espreita na escuridão deu um passo à frente e, em um movimento rápido, revelou uma figura conhecida. Clara e Miguel ficaram boquiabertos. Era a amiga da avó, Marisa. Mas o olhar dela agora estava cheio de uma intensidade mortal. Clara, Miguel, cuidado! Ela gritou, e num impulso avançou para a frente. Mas antes que pudessem entender, Marisa desceu os olhos para o medalhão em seu pescoço e então, em um movimento inesperado, levantou a mão. Uma onda de energia percorreu o ar e Clara sentiu algo em seu interior se revirar. Você precisa ver a verdade. A voz bela soou como um trovão. Sem aviso, uma luz intensa explodiu do medalhão de Marisa, envolta em uma névoa que parecia consumir tudo ao seu redor. Clara, forçada a fechar os olhos, teve uma visão, uma lembrança vívida. Ela viu sua avó em um momento íntimo, rindo e dançando com um homem que nunca havia conhecido. As risadas ecoavam como se atravessassem o tempo, mas então, de repente, aquela imagem se distorceu. Clara viu seu pai não apenas como filho, mas também como um homem à sua avó. Não, isso não podia ser. O tempo parou em seu cérebro. Seria realmente seu avô também? O que estava acontecendo? A verdade que ela temia estava se desenrolando diante de seus olhos. Uma sensação de traição profunda atravessou seu coração. Pai? Não! Isso não é possível! Ela gritou, mas não havia mais tempo para perguntas. A sombra da avó avançou, mas agora Clara não estava mais paralisada. O olhar dela estava cheio de determinação. Você me enganou. Meus pais são amantes. A revelação a atingiu como um golpe. Uma onda de emoções a envolveu e a raiva e tristeza se misturaram. Miguel, ainda ao lado dela, parecia chocado, sem palavras para confortá-la. O clima em torno deles mudou e a figura de Marisa se agitou. Escutem, essa não é a única verdade. O pacto que sua avó fez, ele não é só uma maldição. Ele é um portal. Se vocês não agirem agora, tudo o que conhecem será devorado. Antes que ela pudesse concluir, a criatura, um monstro escuro, rugiu como se tivesse sido despertado. O crioulo se aproximou e uma sombra se lançou sobre eles. Clara estava em choque, um turbilhão de emoções pulsando em seu interior. Não era apenas um conflito familiar, mas algo muito mais profundo. Com os olhos cheios de lágrimas, Clara se virou para Miguel. Precisamos descobrir a verdade, não só sobre eles, mas sobre nós. Ela sentiu a coragem emergir dela, e apesar da dor, havia um lampejo de esperança. Mas até onde a verdade os levaria? E naquele momento, enquanto a tempestade se intensificava e o rugido da criatura se aproximava, Clara percebeu que a batalha estava prestes a começar de verdade. O fio da vida dela e do que acreditava seria testado de formas que nunca havia imaginado. O que mais estava escondido sob a superfície daquela aldeia? O que verdadeiramente significava ser parte dessa família? As respostas estavam mais distantes do que nunca, e o tempo de agir era agora. Clara e Miguel estavam paralisados, a figura moldada pela sombra da avó avançando.
seus olhos cheios de um vazio que cortava. O eco do grito cortou o ar, e a tensão era palpável. "Você não é minha avó!" Clara exclamou, desesperada. O medo e a confusão se mesclavam, e com cada momento que passava, o peso da verdade parecia maior. Depois de tudo, quem ela poderia confiar? Então, no meio daquela tormenta de emoções, João se adiantou, sua presença forte e familiar. "Clara, escute. Precisamos urgentemente quebrar esse ciclo." Ele olhou para a avó, um olhar que misturava raiva e proteção. "Ela fez escolhas ruins, mas agora não podemos perder tempo." A sombra da avó hesitou, como se seu corpo estivesse se contorcendo sob o peso da luz que João emanava. "Filho, não faça isso. Você não sabe o que está envolvido." A voz dela soava angustiada, quase uma súplica. "Você não entende os riscos." Quem era o verdadeiro inimigo? Um instante de silêncio pairou no ar, como se o tempo estivesse suspenso pela gravidade das revelações. Mas então, um grito distante ressoou novamente, um som que parecia vir do mais profundo da floresta. Não era uma simples chamada, era uma ameaça palpável. A criatura, que estava à espreita na escuridão, deu um passo à frente e, em um movimento rápido, revelou uma figura conhecida. Clara e Miguel ficaram boquiabertos. Era a amiga da avó, Marisa, mas o olhar dela agora estava cheio de uma intensidade mortal. "Clara, Miguel, cuidado!" ela gritou, e num impulso avançou para a frente. Mas antes que pudessem entender, Marisa desceu os olhos para o medalhão em seu pescoço. E então, em um movimento inesperado, levantou a mão. Uma onda de energia percorreu o ar e Clara sentiu algo em seu interior se revirar. "Você precisa ver a verdade." A voz dela soou como um trovão. Sem aviso, uma luz intensa explodiu do medalhão de Marisa, envolta em uma névoa que parecia consumir tudo ao seu redor. Clara, forçada a fechar os olhos, teve uma visão, uma lembrança vívida. Ela viu sua avó em um momento íntimo, rindo e dançando com um homem que nunca havia conhecido. As risadas ecoavam como se atravessassem o tempo. Mas então, de repente, aquela imagem se distorceu. Clara viu seu pai, não apenas como filho, mas também como homem à sua avó. Não, isso não podia ser. O tempo parou em seu cérebro. Seria realmente seu avô também? O que estava acontecendo? A verdade que ela temia estava se desenrolando diante de seus olhos. Uma sensação de traição profunda atravessou seu coração. "Pai? Não! Isso não é possível!" ela gritou, mas não havia mais tempo para perguntas. A sombra da avó avançou, mas agora Clara não estava mais paralisada. O olhar dela estava cheio de determinação. "Você me enganou. Meus pais são amantes." A revelação a atingiu como um golpe. Uma onda de emoções a envolveu, e a raiva e tristeza se misturaram. Miguel, ainda ao lado dela, parecia chocado, sem palavras para confortá-la. O clima em torno deles mudou, e a figura de Marisa se agitou. "Escutem, essa não é a única verdade. O pacto que sua avó fez. Ele não é só uma maldição, ele é um portal. Se vocês não agirem agora, tudo que conhecem será devorado." Antes que ela pudesse concluir, a criatura, um monstro escuro, rugiu como se tivesse sido despertado. O crioulo se aproximou e uma sombra se lançou sobre eles. Clara estava em choque, um turbilhão de emoções pulsando em seu interior. Não era apenas um conflito familiar, mas algo muito mais profundo. Com os olhos cheios de lágrimas, Clara se virou para Miguel. "Precisamos descobrir a verdade, não só sobre eles, mas sobre nós." Ela sentiu a coragem emergir dela, e apesar da dor, havia um lampejo de esperança. Mas até onde a verdade os levaria? E naquele momento,
Enquanto a tempestade se intensificava e o rugido da criatura se aproximava, Clara percebeu que a batalha estava prestes a começar de verdade. O fio da vida dela e do que acreditava seria testado de formas que nunca havia imaginado. E então, como um raio cortando a escuridão, surgiu uma nova figura. Uma sombra familiar que os fez congelar. Era um homem alto, com um olhar que carregava a dor de segredos não ditos. Não se aproximem, ele sussurrou, sua voz trêmula. Clara reconheceu aquele olhar. Era Ezequiel, pai de Miguel. A figura que todos acreditavam ter morrido anos atrás. Você disse não estava aqui. Não era possível, Miguel gritou. Ezequiel olhou para todos, a tensão aumentando. Está na hora de descobrirem a verdade, antes que seja tarde demais. O pacto não apenas envolve a sua avó, Clara. Eu também faço parte disso. O mundo pareceu girar em torno deles. A batalha por suas vidas, por suas verdades, estava apenas começando. Cada revelação era mais devastadora que a anterior. Clara sentiu todo o seu ser desmoronar. O que mais estava escondido sob a superfície daquela aldeia? O que mais significava ser parte dessa família? As respostas estavam mais distantes do que nunca, e o tempo de agir era agora. Clara e Miguel estavam paralisados, a figura moldada pela sombra da avó avançando, seus olhos cheios de um vazio que cortava. O eco do grito cortou o ar e a tensão era palpável. Você não é minha avó! Clara exclamou, desesperada. O medo e a confusão se mesclavam, e com cada momento que passava, o peso da verdade parecia maior. Depois de tudo, quem ela poderia confiar? Então, no meio daquela tormenta de emoções, João se adiantou, sua presença forte e familiar. Clara, escute. Precisamos urgentemente quebrar esse ciclo. Ele olhou para a avó, um olhar que misturava raiva e proteção. Ela fez escolhas ruins, mas agora não podemos perder tempo. A sombra da avó hesitou, como se seu corpo estivesse se contorcendo sob o peso da luz que João emanava. Filho, não faça isso. Você não sabe o que está envolvido. A voz dela soava angustiada, quase uma súplica. Você não entende os riscos. Antes que alguém pudesse dizer mais, uma explosão de luz surgiu do medalhão de Marisa. Clara ficou cega por um instante. Fechou os olhos com força, enquanto um calor intenso a envolvia. Quando conseguiu abrir os olhos, tudo ao seu redor parecia ter mudado, distorcido como em um pesadelo. João estava agora na frente dela, mas sua aparência havia mudado. Ele olhou para Clara, mas em vez de paternalismo, havia uma frieza no olhar dele. Sinto muito por ter que fazer isso, Clara, mas é a única maneira, ele declarou, e as palavras caíram como pedras sobre ela. Como assim? O que você quer dizer? Clara gaguejou, um nó se formando em sua garganta. Miguel olhou para João, confuso e alarmado. João, o que você está fazendo? Não faça isso. A figura da avó começou a recuar, e Clara notou um brilho sinistro nos olhos de João. Algo estava terrivelmente errado. Você não pode me parar. A verdade deve ser revelada, ele disse com uma voz que não era mais a Bela. Você não é meu pai, Clara gritou, seu sentimento se agitando como uma tempestade. A expressão de João se transformou, e subitamente uma sombra se projetou para fora de seu corpo, como se algo estivesse prestes a emergir. Todo o ambiente pareceu agitar-se e um rugido grave reverberou do fundo da floresta. A sombra que escapava de João se contorceu e pulou, criando uma criatura deformada, que parecia uma mistura grotesca de humano e algo de outro mundo. Clara recuou, seu coração disparando, os olhos arregalados. Você foi uma boa menina, Clara, mas não é mais tempo para a inocência. O pacto não é mais apenas um segredo. É um poder que precisa ser resgatado.
A criatura sussurrou com uma voz de ecos distorcidos. Clara mal conseguia respirar. A traição ardia como fogo em sua alma. João se transformara naquilo? Não, não pode ser. Miguel gritou, histericamente tentando encontrar uma saída. Nós temos que ir, Clara. Precisamos sair daqui. Ele a puxou, mas tudo estava paralisado em sua mente. A avó ficou em choque, mas ao invés de se afastar, ela avançou contra a criatura. João, não! Isso não é você! Ela gritou, a dor em sua voz cortante. A sombra da avó hesitou e a criatura se virou para ela. Você não pode mais me parar. Sou agora o elo que você nunca quis enfrentar. A transformação estava completa. Clara sentiu que havia mais segredos escondidos do que poderia suportar. O chão tremia sob eles, o ar parecia pesado. Clara percebeu que havia mais do que apenas a batalha entre o bem e o mal. Agora estava num jogo de poder que ultrapassava limites. Com a confiança que ela tinha, tudo parecia se desintegrar. E então, como um eco em meio ao caos, veio a revelação. Clara, você é escolhida, não como filha, mas como receptora do poder. Eu sou a chave. E você? Você precisa decidir. Bom, os olhos de João ainda claros por trás daquele ser monstruoso. Tinha algo profundamente errado naquela família e com aquela aldeia. Clara estava agora em uma encruzilhada. Quem ela realmente era? E o que significaria assumir um poder que parecia estar além de sua compreensão? No fundo, Clara sabia que a batalha não era apenas contra a criatura que herdara, mas contra a própria herança que carregava. O que mais havia sido escondido sob os véus da neve? Com essa nova verdade borbulhando à superfície, o tempo estava se esgotando para descobrir. Ela se sentia mais perdida do que nunca. O destino da sua família e da aldeia estava em jogo. E a resposta era um vazio ensurdecedor na neve. Clara se sentia sufocada. A sombra da avó avançava, uma mistura de dor e poder. Mas no fundo, Clara sabia que precisava lutar. O que ela temia se tornara real. Miguel a olhou, seus olhos mostrando a mesma confusão e medo que ela sentia. Era hora de agir. Você não é meu pai! Não pode ser! Clara gritou, seu coração acelerando enquanto a criatura a encarava. O ser à sua frente era uma versão distorcida de João, mas a essência dele ainda estava lá, lutando para emergir. Lute contra isso! Ela implorou. Uma onda de energia varreu a clareira novamente. Marisa se adiantou, levantando o medalhão. Você precisa acreditar, Clara. Lembre-se de quem você é. Você é mais do que eles disseram. A luz do medalhão começou a brilhar, iluminando todo o ambiente com uma energia renovadora. João, ou o que restara dele, hesitou. Clara, eu sou parte desse poder. Não posso deixá-lo ir. Sua voz soou angustiada, como se soubesse que estava se perdendo para sempre. Aquela dualidade fez o coração de Clara pesar. Quantas mentiras mais você vai contar? Ela desafiou, sentindo a coragem bubbling up dentro de si. A verdade precisa vir à tona, mesmo que doa. A sombra da voz se contorceu, e a luz a pressionava, como se estivesse pronto para dissipá-la. Miguel de repente teve uma ideia. Clara, e se a chave para quebrar o pacto for unir todos nós? A luz, o amor que compartilhamos, isso pode ser a resposta. Ele se aproximou dela, segurando sua mão, um gesto de coragem e união. Clara sentiu a conexão entre eles, um fio de esperança que reluzia mesmo nas horas mais sombrias. Sim, juntos podemos enfrentá-lo. Ela olhou para Marisa e depois para a figura da avó. Vocês precisam se unir a nós. O amor é a verdadeira força contra essa escuridão. A avó hesitou, mas algo nos olhos dela começou a brilhar,
uma centelha de a força que sempre a tornou especial. Vocês são mais fortes do que eu imaginei, murmurou, como se estivesse acordando de um pesadelo. Com as mãos juntas, Clara, Miguel, a avó e Marisa formaram um círculo de luz. A energia crescia, pulsando forte como um coração. Agora! Clara gritou. Eles uniram suas vozes. Em nome do amor e da verdade, nós quebramos o pacto. Uma explosão de luz iluminou toda a clareira e a sombra de João soltou um grito agonizante. A dor aclamava enquanto a criatura se retorcia, a essência de João lutando para se libertar. Não! Eu não posso perder! O grito ecoou no ar como um lamento. Clara e Miguel sentiram o poder girar ao seu redor, criando um manto de luz. A avó se uniu a eles, e a força que emanava fora colossal, arremessando a sombra de volta para as trevas de onde havia saído. Finalmente, um silêncio profundo envolveu a floresta. A luz começou a dissipar e Clara caiu ao chão, exausta, mas aliviada. Miguel estava ao seu lado, um sorriso no rosto, lágrimas de alegria nos olhos. Conseguimos! Você foi incrível, Clara! Ele a abraçou, o abraço aquecendo a dor da batalha. A avó se aproximou, agora com um semblante calmo e amoroso. Desculpe por tudo. Eu deveria ter falado a verdade antes, disse com sinceridade, limitações visíveis em seu olhar. Mas agora, vocês estão livres. A aldeia está a salvo. Marisa sorriu, aliviada. Vocês mudaram o curso da história. Há muito mais por vir, mas para isso vocês precisam se unir. Essa aldeia ainda guarda segredos, mas agora vocês têm a força para enfrentá-los. Enquanto o inverno começava a se dissipar e a primavera surgia, Clara olhou para Miguel e a avó, uma sensação nova de esperança pulsando em seu coração. Mudanças estão a caminho e as verdades que ainda não conhecemos nos esperam, sussurrou. E com isso, um novo ciclo começava, prometendo novas histórias a serem escritas. Desafios a serem enfrentados e um amor resiliente que prevaleceria. Mas para tudo isso acontecer, você precisa se inscrever agora no canal. Não perca as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora. Isso alimenta o algoritmo e nos ajuda de verdade. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio e faz.